E aí pessoal, tudo bem? Esse é o Livros que Falam, projeto contemplado no edital Cultura Presente nas Redes 2 do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Serão alguns episódios que eu falarei sobre livros relacionados às artes, literatura, teatro, cinema, música, dança e fotografia. E no primeiro episódio, hoje, vamos falar sobre livros que falam de literatura. A literatura é sempre muito presente dentro dos livros, seja com personagens, escritores, bibliotecas, citações de livros. E o primeiro livro que eu trouxe hoje aqui fala um pouquinho disso, que é esse aqui da Susan Viggs, que é A Livraria dos Achados e Perdidos. Basicamente a história é a Natalie, ela perde a mãe e ela herda a biblioteca, a Livraria dos Achados e Perdidos, que é onde ela vai morar também durante um tempo e onde está o seu avô também, bastante doente, bastante debilitado. Essa livraria é muito fofa, muito charmosa, muito legal, muito bacana, mas está completamente cheia de dívidas, está falida e ela pensa determinadamente a vender essa livraria de qualquer jeito para se livrar e voltar para a vida dela, para a casa dela. Só que lá acontecem situações, ela conhece o Pete, que vai fazer uns concertos, uns reparos na livraria, e ela começa a ter um relacionamento com o Pete, a se encantar, a se apaixonar, e ela vai cada vez mais ficando lá, além de cuidar do seu avô também. Esse livro é muito bacana, muito importante sobre literatura, porque, como já disse, a história se passa dentro de uma livraria, então nada melhor do que isso. Além disso, cada capítulo, cada parte do livro tem citações de livros famosos, de livros que já existem. E todo o ambiente da escrita, da história, é relacionada à literatura. Então tem lançamentos de livros, tem noites de autógrafo, tem literatura infantil, literatura adulta, assim, o livro ele te encanta, é aquele livro que você lê e não quer nem terminar de ler, porque para quem gosta de ler, é um livro assim perfeito para isso. Então eu indico muito esse livro, A Livraria dos Achados e Perdidos. Foi o primeiro livro que eu li dela, depois já li outros, então assim, vale muito a pena. Bastante encantador esse livro. O outro livro que eu trouxe, que na verdade vão ser dois, mas eu vou falar basicamente de um, que é do Joel Dicker, que é A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, que é um livro já famoso aqui no Brasil. É um livro de quase 600 páginas, mas é um livro que você não vê as páginas passando, porque ele te encanta de outra forma. É o Marcus Goldman, que é um escritor famoso, ele estourou, ele teve um livro que foi best-seller, ele comprou um apartamento, vive uma vida de fama, de muito dinheiro, e ele tem um prazo para escrever o próximo livro dele, e ele vive uma coisa que alguns escritores costumam viver, que é o bloqueio criativo. Então ele passa um período que ele não consegue saber sobre o que escrever e o prazo está se apertando, o agente está cobrando ele. Então ele vai viajar, vai para a casa do Harry Quebert, que é o mentor dele, é um escritor também, professor de faculdade, e é um mentor dele. Ele vai viver um período lá para ver se consegue abrir sua mente e desenvolver seu lado escritor novamente para esse novo livro. Só que, quando ele chega lá, ele descobrem dentro da casa do Harry um corpo de uma menina que já está ali há quase, acho que 30 anos que está ali o corpo da menina, e descobrem que a menina teve um relacionamento com o Harry e o Harry é acusado de assassinato. Se ele é o assassino ou não, só lendo para saber. Mas ele é acusado e o Marcus Goldman ele se vê na situação de tentar provar a inocência do professor, do mentor dele, e ao mesmo tempo ter que escrever um livro. Então ele passa períodos assim turbulentos, onde ele vai mesmo se meter na investigação, na polícia, como detetive, tentar ajudar o seu amigo, o seu mentor e, ao mesmo tempo, sendo cobrado o tempo todo sobre o livro. Para quem é escritor, é um livro bem bacana porque ele mostra um pouco dos bastidores e é um livro dentro de um livro. Então, assim, ele é bem bacana nesse sentido, vale muito a pena. Esse personagem dele ficou tão em evidência, tão famoso, que ele escreveu o livro dos Baltimore, do mesmo autor e com o mesmo personagem, o Marcus Goldman, que aí é um outro livro que ele vai escrever sobre a família dele, mas é papo para um outro vídeo. Mas o que eu quero mostrar é que esse autor aqui, para quem gosta do lado do escritor, para quem gosta dos bastidores da escrita, é uma dica muito boa, porque ele mostra muito essa coisa dos agentes, das editoras, dos lançamentos, dos bloqueios criativos, de como desenvolver uma história, de como começar um capítulo. Nesse aqui, se não me engano, é o que fala o livro, no primeiro capítulo já tem que pegar, porque senão o leitor não vai pegar com o livro. Então, assim, livros que falam de literatura, eles podem abordar diversas vertentes de literatura, eles podem abordar o lado leitor, o lado agente, o lado escritor, o lado editora, mas sempre é importante a gente saber disso. Então, esse foi o primeiro episódio de Livros que Falam. Hoje falamos de literatura. Nos próximos episódios falaremos sobre as outras artes. Então, deixem aí nos comentários
os livros, outros livros que falam sobre literatura, o que você cita pra gente, tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.